Bem, quero convidar então para esse segundo painel, cujo tema é Análise Econômica do Direito e Licitações Sustentáveis. Gostaria de convidar a nossa presidente de mesa, procuradora doutora Isabela Barbosa Marinho Falcão. Convidar o procurador, palestrante, Dr. Bradson Tibério Luna Camelo. Como palestrante, o professor Marcos Antônio Rios da Nóbrega. E o professor, como palestrante, Dr. Rony Charles Lopes de Torres. Muito bem. A doutora Isabela Barbosa Marinho Falcão é graduanda em Direito pela Universidade Federal da Paraíba. Em 1992, é procuradora do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas do Estado da Paraíba desde 1997. E é para ela que a gente passa a palavra a partir desse momento. Doutora Isabela, a palavra é com a senhora. Reorganizar aqui o layout para que todo mundo possa ver os palestrantes, não é isso? Enfim, bom dia a todos mais uma vez, né? A colega Silaine já deu bom dia a todo mundo, mas é uma alegria estar mais uma vez reunida com os colegas do MPC depois de tanto tempo. Estou também retomando esse contato depois da pandemia, desses anos de pandemia. Esses eventos presenciais sempre são muito felizes, né, para que a gente possa se reencontrar. Enfim, hoje temos aqui esse painel sobre esse aspecto do direito econômico, e que foi precedido do painel que falava também sobre direito financeiro. Né? Apesar da gente estar trazendo, né, esse tema de sustentabilidade, como também falou a colega Silene, tudo mais que diz respeito, né, todas as outras áreas de sustentabilidade, todos os outros temas que foram mencionados aqui no Congresso até hoje, eles se sustentam justamente pela economia, né, pelo aspecto financeiro. Então, eu acho que esse eu reputo um dos painéis mais importantes, né, são os temas muito importantes, porque é a partir da sustentabilidade, da viabilidade financeira, que vamos poder colocar em prática, viabilizar todas as outras políticas públicas, todas as outras ações de sustentabilidade em todas as outras áreas. Enfim, vou apresentar muito brevemente os colegas aqui, colega Bradson Tibério Luna Camelo, graduado em Direito e Economia, especialista em Administração Pública pela FGV, mestre em Direito Econômico pela FPB, mestre em Políticas Públicas e cientista de dados pela Universidade de Chicago, um filho da Universidade de Chicago, Dr. Bradson. Pois é, mestrando em Modelagem Matemática, membro da American Law and Economics Association, ex-diretor da Associação Brasileira de Direito e Economia, ex-procurador da Fazenda Nacional e atual procurador-geral do Ministério Público de Contas da Paraíba. É palestrante e professor universitário. Dr. Marcos Antônio Rios da Nóbrega, professor, palestrante, com graduação, mestrado, doutorado em Direito pela UFPE, graduação em Economia pela UFPE, graduação em Administração pela Unicap, pós-doutorado pela Harvard Law School and Kennedy School of Government, Harvard University, pós-doutorado pela Universidade de Direito de Lisboa, professor visitante nas
Singapore Management University, Visiting Scholar no Massachusetts Institute of Technology, conferencista visitante nas universidades de Nankai e Jilin, ambas na China, e professor visitante de energia na Queen Mary University em Londres. Conselheiro substituto do Tribunal de Contas de Pernambuco, aqui nosso vizinho, e professor adjunto da Universidade Federal de Pernambuco. Por fim, nosso colega também, o professor Rony Charles Lopes de Torres, que está aqui sempre conosco, sempre trazendo luzes sobre, principalmente, direito administrativo, licitação, né, algo que sempre nos instiga, porque é matéria que nos afeta diretamente, né, é o nosso trabalho. Advogado da União, já exerceu cargo de consultor jurídico adjunto na consultoria jurídica da União perante o Ministério do Trabalho, Emprego e coordenador geral de Direito Administrativo na consultoria jurídica da União perante o Ministério da Previdência Social, mestre em Direito Econômico, pós-graduado em Direito Tributário, pós-graduado em Ciências Jurídicas, coordenador da Comissão Permanente de Licitações da Consultoria Geral da União, coordenador de pós-graduação em Licitações e Contratos da Faculdade Baiana de Direito, professor do Centro de Ensino Renato Saraiva, autor de diversos livros jurídicos, como já disse. E, enfim, agora vamos escutar o que esses colegas trazem a respeito da análise econômica do direito e das licitações sustentáveis, né, na manhã de hoje. Dr. Bradson, passo a palavra ao Dr. Bradson, que é o primeiro palestrante. Bom dia, pessoal. Como o Rony está falando, essa foto faz tempo, faz mesmo. Mas não tem Photoshop, é o que importa, né? Não tem fake news, é só foto antiga. Antes de começar a fazer um breve disclaimer e informar algumas coisas, ficou certo que iríamos falar de licitação sustentável. E a gente discutiu um pouco o que seria, assim, que aspecto a gente poderia analisar, porque como o congresso vem sendo sobre desenvolvimento sustentável, muita coisa já foi falada sobre questão ambiental, questão de inclusão, preferimos optar por uma abordagem não típica da licitação sustentável, mas sim seguindo a linha da palestra anterior do professor Conte, falando da importância da ideia dos gastos públicos. Então a gente vai falar como alguns aspectos da licitação que elas têm impacto em gastos públicos. E aí, só para mostrar para o professor Conte como a gente está em sintonia com o senhor, eu trouxe essa frase famosa de Keynes, que ele dizia que no longo prazo estaremos todos mortos. Aí tem uma nova frase. Isso foi uma discussão entre o modelo keynesiano e o modelo clássico, que o modelo dele se aplicaria só para o curto prazo e o dos clássicos para o longo prazo. É aquela famosa frase que a pessoa usa para ganhar discussão, mesmo ela não sendo adequada, não sendo correta. E aí tem um outro grande economista que diz que se Keynes fosse vivo, ele diria que agora, no longo prazo, todos nós estamos na previdência e na assistência social. Então, o longo prazo ele chega, ele não é só uma questão que vamos estar mortos, não, o longo prazo não é infinito, não. Para a economia, o longo prazo é quando os fatores de produção, eles são todos variáveis. Então, existe um conceito técnico, e essa frase é muito famosa de Keynes, é engraçada, é divertida, mas a gente tem que pensar no longo prazo, tem que pensar nas consequências do que a gente decide, das nossas escolhas. E é isso que a análise econômica faz, é isso que o direito financeiro pauta, a importância do equilíbrio fiscal, é exatamente pensar nas consequências que virão no futuro. Então, nessa linha é que a gente vai abordar o ponto que eu vou falar aqui, especificamente é sobre a análise custo-benefício da anulação dos contratos. A nova lei de licitação, ela tem lá no 147 um dispositivo que permite, ela não determina a anulação dos contratos, ela diz que mesmo que seja nula, a gente pode manter esse contrato. E aí diz para fazer uma série de análises. Eu vou levantar alguns pontos e o professor Marcos vai aprimorar adequadamente. Eu só vou trazer alguns conceitos econômicos para o tema. Então vamos lá, esse é o artigo
que consolidou, que fechou a discussão de Keynes e dos clássicos. O modelo que se usa desde os anos 40 é um modelo intermediário que se analisa o curto prazo, mas o longo prazo, esse é o modelo ISLM, modelo básico de economia. Então aquela frase lá do no longo prazo estaremos todos mortos, isso é engraçado, mas a gente não pode pensar assim. Como Silaine estava falando, dívida não é a gente não deve ficar com medo, mas a gente não deve assumir como se fosse morrer amanhã, porque se a gente morrer amanhã, alguém vai ter que pagar, né? Então, e a ideia de sustentabilidade é exatamente isso, poder permitir, se é algo que permita o crescimento contínuo. Em economia, se a gente fosse definir desenvolvimento sustentável, a gente diria que é uma função crescente. Ela não precisa ser monotônica, ela pode ter reduções e crescimentos no futuro, mas ela é uma função crescente. Então, no longo prazo, ela vai crescer. A ideia básica para a economia é essa. Tá. Mas quando a gente vai pensar na licitação, a gente tem várias escolhas, vários caminhos que a gente precisa tomar. No caso específico lá do 147, ela diz que, antes de falar dos pressupostos da análise econômica, né, são pressupostos básicos, simples, uma racionalidade dos agentes, as pessoas envolvidas são agentes racionais, por mais que a gente veja alguns comportamentos que a gente não consiga explicar, em geral, os comportamentos são racionais, o nosso comportamento aqui é racional, dos gestores públicos, por mais que às vezes a gente não concorde, são comportamentos racionais, eles fazem aquilo para maximizar a satisfação deles. Então, racional não significa que é a melhor decisão para todos, mas é a melhor decisão para o agente. E, acima de tudo, as pessoas reagem em incentivo. Então, se dermos os incentivos certos para os servidores públicos, para os gestores, a resposta tende a ser uma ou outra. Tá? Então, os pressupostos básicos são as pessoas reagem a incentivos como agentes racionais. Isso parece bem aceitável para a nossa área aqui de discussão do direito financeiro e das licitações. Como consequência clara dessas escolhas racionais, os recursos são escassos, a gente precisa lembrar sempre que não existe almoço de graça. Isso está estritamente ligado com a questão sustentável. Eu gosto dessa charge, que ele diz aqui, almoço de graça, aí $10 ele tem que pagar. A gente tem muito disso, né? O ensino público é gratuito. Mas vai olhar lá no orçamento quanto é que só a título de exemplo aqui no nosso estado, a Universidade Federal da Paraíba é o terceiro maior orçamento do estado. Então, assim, é uma universidade gratuita, mas que custa bilhões de reais por ano. Então, não é gratuito, tem um custo mesmo que você não pague diretamente. Isso é importante a gente perceber, porque como os recursos são escassos, a gente tem que fazer as escolhas. Então, a questão sustentável passa por isso, por essas escolhas. A gente não deve simplesmente pensar no que seria melhor para a sociedade sem olhar como vai custear isso daí. Então, no caso específico da licitação, o artigo 147 diz: constatada a irregularidade, acho que na ponta aqui não, mas vamos lá. Constatada a irregularidade no procedimento licitatório ou na execução do contrato, ou seja, é irregular a licitação, é irregular o contrato, e não é possível o saneamento. A decisão sobre a suspensão da execução ou declaração de nulidade, a gente tinha aprendido na faculdade que nulidade é um natimorto no ordenamento jurídico, né? Mas aqui diz que mesmo que seja para declaração de nulidade, a gente tem, somente será adotada na hipótese em que se revelar medida de interesse público, com avaliação, entre outros, dos seguintes aspectos. E aí elenca 11 itens, que é basicamente uma análise custo-benefício do impacto daquele contrato, daquela licitação para a sociedade. Ou seja, a gente tem que pensar qual vai ser o impacto, qual vai ser a repercussão social daquele contrato. Social no sentido amplo, não só ambiental, não só de desenvolvimento social, mas também econômico, também financeiro. E aí ele traz alguns conceitos aqui que não são muito comuns para o mundo jurídico. Como, por exemplo, custo-oportunidade. É um conceito econômico que, em geral, os juristas não estão acostumados a lidar. E aí eu vou trabalhar com vocês rapidamente só sobre esses conceitos, alguns conceitos de custo, que a gente escuta muito falar, mas alguns fogem ao nosso dia a dia. E o professor Marcos vai
aprofundar um pouco mais esse artigo. Vamos lá. Análise custo-benefício, todo mundo sabe o que é. É ponderar as coisas boas e as coisas ruins, tal qual o Homer faz aí. Então, tem que identificar o que é benefício e o que é custo. Eu vou me concentrar aqui apenas na questão dos custos, dado ao tempo. Custos diretos e indiretos. Isso é um conceito mais simples, a gente está acostumado a ouvir. Os custos diretos são os custos da contratação, os custos do implemento da coisa pública, e os custos indiretos são custos periféricos. Por exemplo, um custo bem simples aqui que, pela minha experiência, assim, eu nunca vi alguém calcular adequadamente. Qual o custo de uma licitação? O prazo, o tempo que se demora para fazer uma licitação. Licitação ou contratação direta, se a gente não tivesse mensurado isso daí, a gente não vai saber o que vale mais a pena, fazer uma contratação direta ou fazer uma licitação. Fazer uma relicitação ou um contrato de 5 anos. A gente precisa entender esses custos para saber qual a melhor decisão. Tá, custo afundado, que é o que eu vou passar agora, depois custos de mudança e custo de oportunidade. Custos direto e indireto, acho que é mais tranquilo, não vou alocar mais tempo, não vou designar mais tempo para a gente discutir esses custos, já que grosso modo todo mundo entende, os custos diretos são aqueles efetuados na contratação em si e os indiretos são aqueles periféricos. Tá? E o que é custo afundado? Antes de definir, eu vou trazer para vocês aqui um exemplo. Se vocês vão para o cinema e lá o filme é péssimo, acontece isso com todo mundo. Vocês ficam quem fica até o final do filme? Tá. Por que vocês ficam até o final do filme? Tá. Se vocês estão no restaurante e vê uma sobremesa bem bonita passando, aí você olha no cardápio, R$50, mas é bonita, aí você pede. Primeira garfada é péssima. Quem come até o final? Por que come? Já paguei, né? Tanto um como o outro, tanto o cinema como o pagamento Vou acrescentar outro elemento. Você comeria se tivesse sido dado de graça para você? Foi de graça. A primeira garfada foi ruim. Você continua? Não. O filme. Você está assistindo em casa o filme. Ou no cinema. Conseguiu uma sessão gratuita. Você não pagou. Você fica até o fim ou você sai? Se o filme é ruim. Pois é. Isso se chama, em economia, falácia do custo afundado. Nas nossas decisões, a gente considera esse gasto que a gente teve antes, mas isso é custo afundado. A gente já pagou o ingresso do cinema, a gente já pagou a sobremesa. A decisão de comer ou não comer, de assistir ou não assistir, deve ser independente daquele custo inicial. Aquele custo inicial já ocorreu. O que é que vai... Se a gente decide continuar no filme, a gente vai estar gastando o dinheiro e mais o tempo. Então, o raciocínio deveria ser, em geral deveria ser, sem considerar o custo afundado. Do mesmo jeito, nos contratos administrativos. Não adianta pensar, imagina, a gente verifica que está sendo construída uma escola, e aí já foi feita a fundação da escola e tal, a parte lá, e de repente a construção parou. A gente pensa, mas está quase acabando. Mas antes de pensar que já está quase acabando, a gente tem que pensar qual vai ser o benefício dessa escola. Se for uma região que não tem crianças, uma região que foi abandonada, sei lá o quê, pode parecer esdrúxulo isso, mas acontece. A gente tem aqui no estado, não com escola, mas tem com bacias hidrográficas. Uma bacia hidrográfica foi construída uma represa numa região onde não tem cidade. Então não teria aquele benefício imediato. Mas muitas vezes está lá no plano diretor e é executado, e a gente não para analisar o benefício daquele termo. A gente só pensa, já começou a pagar, vai até o final. Nem sempre deve ser assim. A gente deve considerar apenas daqui para frente. Às vezes é melhor considerar o dinheiro perdido do que perder mais dinheiro sem ter o resultado. Então, a questão do custo afundado nos ensina que na nossa escolha, e na nossa escolha enquanto gestor público, enquanto controle do serviço público, a gente deve recomendar, deve atuar com o gestor,
para que considere apenas o custo e o benefício daquele momento em diante, e não o que foi gasto antes. O que é custo afundado, lembre do exemplo da sobremesa. Não vale a pena, é uma pena, a gente pode até apurar a responsabilidade, mas já foi. No caso da sobremesa, você pode até reclamar com o garçom, com o chefe, mas é um gasto que já ocorreu. Não adianta insistir. Tá. E custo oportunidade? Não. Antes do custo oportunidade, os custos de mudança. Isso é muito comum na nossa vida privada, a gente considera isso. Quem tem Apple e vai mudar para Samsung, você às vezes vê um celular bacana da outra marca e fica com medo, se eu for mudar vai ser um trabalho danado por conta das fotos que não vão direto, por conta dos agendamentos. Não tem esse tipo de coisa? Esse é um custo de mudança, é o switching cost. A gente deve considerar isso também para a administração pública. Recentemente aqui no estado da Paraíba, tem uma licitação, uma denúncia que caiu para um colega, Dr. Manuel, onde haviam duas empresas. Tinha uma empresa que estava fornecendo um serviço, um sistema para o estado, para a Secretaria de Fazenda, e o contrato estava se vencendo e a outra empresa ia conseguir o contrato, mas tinha uma discussão, teve uma denúncia e a licitação estava em risco de perder sua vigência. E a preocupação do Estado era, eu não posso simplesmente mudar e depois eventualmente voltar. Se mudar, tem um custo de mudança. Não é algo simples, não é só um contrato para mudar e voltar e depois voltar de novo. Esse tipo de custo, a gente, óbvio, se conseguir quantificar, é excelente, é importante a gente quantificar isso, porque toda mudança que a gente faz, a própria mudança de um contrato simples para o Estado, ele gera custo de aprendizado do gestor do contrato, custo de adaptação dos servidores àquela nova relação. Então a gente deve computar também esses custos indiretos de mudança. E por fim, e não menos importante, falar do custo-oportunidade, que inclusive a lei coloca lá no inciso 11, a questão do custo-oportunidade. Custo-oportunidade é um custo considerado só para a economia, contabilmente não tem essa mensuração. É o custo de você não fazer outra escolha. Por exemplo, qual o custo da oportunidade de estar aqui? Estar na praia, por exemplo, tomando banho de sol, ou assistir uma série. É o custo de fazer outra coisa. Então, qual o custo de fazer um investimento? Eu posso investir hoje em dia em títulos da dívida pública e vou receber ali, quanto é que está, professor, conta a taxa Selic? 12%, sei lá. Pronto. Para eu receber qualquer coisa no meu investimento tem que ser mais do que isso, porque menos eu prefiro deixar lá. É a mesma coisa, muito comum para quem trabalha com advocacia, você pensar, pronto, meu amigo Ricardo, ele tem um curso. Supondo que a casa onde faz o curso, onde dá o curso, onde ministra as aulas, a casa pertence a ele, ele poderia oferir renda por essa casa, não poderia? Poderia alugar. Aí vamos supor que ele ganhasse 50 mil reais alugando a casa, uma casa bacana, e o curso dá de lucro para ele 60 mil reais. Na verdade, o lucro econômico que ele tem é 10 mil. 50 mil é custo de oportunidade. Então, mesma coisa nos contratos administrativos. Mesma coisa na alocação de recursos públicos. Quando a gente faz uma escolha, a gente está abrindo mão de outra coisa. Essa outra coisa é custo de oportunidade. A gente tem que aprender a mensurar isso e colocar isso também nessa análise custo-benefício quando vai decidir por uma suspensão de contrato. Considerar, se não for feita essa escola, se não for concluída, qual vai ser o custo que o município vai ter para deslocar as crianças para outra escola? Ou qual vai ser o custo para pagar uma escola particular para essas crianças? Isso é custo de oportunidade. Não está na execução do contrato, mas é o custo de não ter o contrato. Então, custo de oportunidade, e a própria lei deixa claro a importância de considerar esses custos também na decisão de suspender. Então, como tem aqui nessa figura, é só para separar a ideia do lucro contábil do lucro econômico. O custo de oportunidade são esses custos implícitos. E aí tem um ponto essencial, que é nessa escolha, nessa decisão de suspender ou não suspender o contrato. Quem vai fazer? Vai ser o Tribunal de Contas ou vai ser o gestor?
em regra, quem foi escolhido, como o presidente Guaraná falou aqui na abertura, quem está legitimado para fazer essas escolhas são os gestores públicos. Então, eu acredito que quem deva fazer essa análise custo-benefício deve ser o gestor público e não o Tribunal de Contas. O gestor que vai analisar o que a sociedade escolheu, só que a gente tem que tomar cuidado para não incorrer na seleção adversa, para não punir demais todo mundo e botar na mesma vala o gestor incompetente ou o gestor que fez a escolha errada, a escolha equivocada. Então, nosso trabalho enquanto controle é conhecer aquelas ferramentas e tentar evitar ao máximo a seleção adversa. Como é que seleção adversa é um problema de informação assimétrica. A gente não tem informação sobre a escolha do gestor, o que leva ele a fazer essas escolhas. É uma situação típica de mercado. O estudo inicial, o estudo clássico, era o estudo de carros usados, onde os compradores do carro usado não tinham como saber se o carro era bom ou ruim. No Tribunal de Contas, isso também acontece, no controle externo. Quando a gente pune de uma forma só o gestor incompetente e o gestor corrupto, a gente cobra o mesmo preço. Cobrando o mesmo preço, o gestor de boa fé, mas que não é tão competente, ele vai sair do mercado. Vai ficar só o corrupto. É a ideia que algumas pessoas falam do apagão das canetas. O apagão das canetas vem por esse medo. E como é que a gente soluciona esse problema de informação assimétrica? Como o próprio nome diz, com informação. Então, como é que a gente separa o joio do trigo? Com mais informação. Tem vários estudos que mostram que a corrupção é um problema de assimetria de informação do agente principal. Então, para reduzir essa assimetria, a gente tem que se aproximar. Eu gosto dessa frase que diz que a luz do sol é o melhor dos desinfetantes. E o projeto de lei nos Estados Unidos de transparência se chama Projeto Luz do Sol, que é exatamente isso, é transparência. Para a gente ter informação, cabe ao controle externo se aproximar do gestor para ter mais informação, ter em tempo real essas informações, para que a gente consiga separar o gestor mal intencionado que está fazendo a escolha de suspender o contrato de modo equivocado, conhecendo quais são os custos, os benefícios de cada contrato, mas se a gente só deixar para olhar esse processo, essa licitação, 6 meses, 1 ano, 2 anos depois, o risco de a gente cobrar um preço só para o joio, para o trigo, para o corrupto e para o gestor de boa vontade, a gente vai gerar um problema no mercado. Tá? Então, resumindo a nossa conversa, o que eu queria falar para vocês, apresentar essa ideia e essa importância da decisão da suspensão, a gente tem que considerar todos os custos, incluindo aqueles não tão óbvios, como os custos de mudança, os custos de oportunidade, custos afundados, tanto no custo em si quanto com relação ao benefício. Aí vocês vão perguntar, Bratos, mas você não disse que quem tem que fazer essa análise é o gestor público? Sim, mas nós precisamos entender o que eles estão fazendo. Então a gente precisa entender essa lógica e deixar com o gestor. E estar próximo do gestor para evitar o problema da seleção adversa. Se a gente aplicar um preço só, uma solução só para os 2 tipos de gestores, a gente vai afastar o gestor bom. E a gente soluciona isso, ou pode solucionar, com mais informação, se aproximando do gestor, de preferência em tempo real, não esperando os processos passarem anos. E aí, minimizando essa informação assimétrica, a gente consegue auxiliá-lo e às vezes até orientar ou tomar alguma decisão junto com o tribunal cautelar para suspender ou para não suspender alguns contratos. Tá? Essa foi só a ideia inicial. O professor Marcos vai concluir o raciocínio. Obrigado. Bradson, muito obrigada pelas explicações, pelas luzes trazidas a respeito da utilização da análise econômica do direito, sobretudo nas licitações, e como o gestor pode se utilizar dessas escolhas diversas que ele pode fazer e como a gente também pode fiscalizar. No final, a gente faz outras considerações, mas vou passar, sem mais delongas, agora a palavra ao professor Marco para concluir esses. Obrigado, muito obrigado.
Bom dia a todos. Vou falar aqui do púlpito porque eu sou antigo, né? Antigamente uma mesa, né? Agora é estilo Ana Maria Braga, eu não estou acostumado com essas modernidades, não. Porque fica sem um lugar para a pessoa, né? Vou botar aí o negócio. Então, bom dia a todos. Primeiro, uma alegria muito grande estar aqui, convite nesse encontro do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, não é? E a primeira coisa que eu tenho a dizer é uma imensa alegria, porque eu estou no Tribunal de Contas o concurso foi de 93, né? Mas eu estou há mais tempo, porque eu entrei no serviço público, meu primeiro emprego foi auditor de controle externo em 1991, então eu estou há muitos anos, 32 anos no controle, e percebi ao longo do tempo como o Ministério Público cresceu, como o Ministério Público junto ao Tribunal de Contas ganhou importância, né? Como ele ganhou visibilidade junto à sociedade. E isso a gente fica muito feliz quando a gente vê que é a obra de uma vida, né? Durante nosso tempo por aqui, nosso tempo no serviço público, a gente pôde constatar isso, e no caso especificamente de Pernambuco, já graças ao dileto trabalho de profissionais extraordinários, né? Eu me recordo, quando eu entrei no Tribunal de Contas, né? Que junto do Tribunal de Contas ficava a Compesa, que é a Companhia de Água de Pernambuco, não é? E durante muitos anos o carteiro entregou a correspondência na Compesa, porque ele via assim, Ministério Público junto ao Tribunal de Contas. Aí ele olhava, onde é o Tribunal de Contas? Aí ia lá na Compesa. Então, durante muito tempo, não é verdade essa história, não é mentira. Não é verdade, doutor Gilmar? É verdade. Não é verdade? Pois é, aí ele extraviava, porque o carteiro disse, poxa, onde é esse negócio aqui? Tribunal de Contas Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, entregado na Compesa. Mas veja, isso faz muitos anos. Hoje é inaceitável, né, que a sociedade, ou que o carteiro, né, o carteiro não saiba o que é o Tribunal de Contas junto ao Tribunal de Contas. Então todos vocês estão de parabéns, eu sou um admirador e um fã realmente do trabalho do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas. E agradecer também a doutora que coordena esse painel e agradecer muitíssimo a presença aqui de dois queridos amigos, o professor Rony e o professor Bradson, né? O professor Rony todos nós conhecemos, é o grande nome de licitações no Brasil, né? O livro dele, a plataforma é um multimídia, é o primeiro jurista multimídia do Brasil, com plataforma, em todo canto está. Naquela música Samba da Bênção, né? O Vinícius Moraes fala do maestro Moacir Santos. Maestro Moacir Santos, vocês são muitos, né? Então o Rony são muitos Rones dentro de um próprio Rony. Então tivemos sorte de estar com ele fisicamente, acho que ele está ali, não é um avatar, é o próprio Rony que está ali presente, né? E agradecer também a presença do Dr. Bradson, que eu reputo e digo isso onde vou, em qualquer lugar do Brasil, que é um dos grandes nomes dos tribunais de contas, né? Uma pessoa que foi para Chicago não pode sair incólume disso, né? Aliás, Bradson era conhecido já há algum tempo como um Chicago Boy, mas agora, como está malhando, está correndo, é conhecido também como Chicago Boyzinho. Tamanha, né? Está fitness agora, então, como se não tivesse nada para se ocupar, agora ele é corredor, então agora ele é um Chicago Boyzinho, todo mundo percebe isso. Bem, mas a gente vai falar sobre... Eu queria fazer duas observações interessantes nessa minha fala, né? É claro, falar um pouco sobre a nova teoria das invalidades, e me parece que esse é um dos grandes novidades que a gente tem na Lei 14.133, mas como pano de fundo desse debate, eu queria mostrar as transformações, no meu juízo, que o direito administrativo vem passando, né? Eu sou professor da Faculdade de Direito do Recife, sou professor de Direito Administrativo, e tenho refletido bastante nos últimos tempos sobre isso. Eu acho que o nosso direito público, especificamente o direito administrativo, ele está fincado em 4 grandes pilares que a gente precisa pensar um pouco mais sobre eles, né? Talvez em muitos sentidos um pouco até carcomidos aí pelo tempo, e a gente precisa fazer um retrofit na fundação dessa base do direito administrativo. Essas são minhas reflexões. Esses 4 pilares, no meu juízo, são os seguintes. Primeiro, a ideia do equilíbrio. Que equilíbrio de contratos de longo prazo? Onde é que está esse equilíbrio? Alguém viu? Alguém já... Onde ele mora? O que é que ele come? De que ele se alimenta? Então, é preciso rediscutir a questão do reequilíbrio, não como um ponto específico em algum lugar,
porque a gente fica procurando e a gente não sabe. O equilíbrio é um gap de expectativas, é o que as partes estão a fim de negociar naquele momento, no tempo e no espaço. Porque com o passar do tempo, as partes modificam os seus interesses estratégicos. E eu dizia isso no congresso do professor Ron Charles, do IBDA, de que é como se fosse um casamento, né? Você muda suas expectativas. Eu conversava com o professor Conte, né? Eu queria comprar apartamento, né? Negócio, né? Criar os filhos. Depois de 7 anos, eu quero país. Eu quero só para ler meus livros. Então mudou as expectativas. E as partes também mudam. Existem algumas falácias que o direito administrativo clássico coloca para a gente, como, por exemplo, a volta ao momento T0. Não tem esse momento T0, porque a expectativa estratégica das partes mudou com o passar do tempo. Então, o primeiro ponto, que não é o objeto da nossa palestra, que a gente deveria discutir, é a questão do fetiche do equilíbrio. O segundo ponto é a ideia de contrato administrativo clássico, como muito bem falado pelo professor Bradson, que é o contrato que coloca a ideia de completude contratual, né? A ideia de racionalidade absoluta, né? A ideia de simetria de informação. O legislador, o contratualista clássico, que habita em algum lugar do século XIX, mas está presente nos manuais, né, de todos nós. Aliás, um aluno perguntou um dia desse: professor, qual é o manual de direito administrativo que o senhor indica? Eu disse: olha, eu perdi o gosto pela ficção. Porque, né? Então, por exemplo, o contrato, quanto mais longo o contrato, mais deliberadamente ele é incompleto, por duas razões. Porque você não sabe o que pode acontecer e é muito custoso negociar. É melhor deixar ele deliberadamente incompleto e encontrar mecanismos endocontratuais ou extracontratuais para reequilibrá-lo ao longo do tempo. Na prática é assim. Observe, se você analisar a pragmática de agências reguladoras, setor elétrico, muito, setor de rodovias, bastante, você vai ver que já se faz isso pragmaticamente. Mas o direito administrativo clássico, os manuais, o que a gente aprende na escola, não dá sustentação teórica para esse tipo de movimento. Essa é a segunda preocupação que me chama a atenção. Por exemplo, racionalidade é absoluta, né? É o pressuposto do contrato clássico. Nós somos parcialmente racionais. Né? Aliás, tive a alegria muito grande de escrever um livro com o professor Rony e o professor Bradson sobre análise econômica das licitações e contratos. Está indo para a segunda edição, e a segunda edição contemplará um capítulo muito interessante sobre o Rede Econômicos. Essa ideia de que nós somos parcialmente racionais. Ah, professor, isso não existe não, isso é só na cabeça de Bradson. Existe. Quando você pega as concessões de serviço público no Brasil, que foram feitas durante o período de boom econômico, 10 anos atrás, 12 anos atrás, o governo Lula havia um boom econômico, você vai ver que colocava na matriz de risco e nos pressupostos do contrato que o Brasil ia crescer 5 anos durante 20 anos. Estava lá no contrato. Não é, né? Porque você é parcialmente racional. Né? Quando você está apaixonado para casar, você é parcialmente racional, né? Porque senão a sociedade tinha sido extinta há 5.000 anos atrás, né? Então é bom que seja assim. Talvez seja bom assim, porque nós temos contratos. E 2 pilares também adicionais que precisam de uma reflexão, que é a ideia de supremacia do poder público em relação ao particular. É a ideia do regime jurídico administrativo. Quer dizer, será que a gente vai, a ferro e fogo, ainda manter esse debate, essa questão sobre supremacia do poder público em relação ao particular? Ou será que algumas, se cada vez ficam menos densificadas as ideias de cláusulas exorbitantes? Esse é um debate que a gente tem que ter no direito administrativo clássico, não é? Porque isso é um problema que a gente tem, por exemplo, nos setores de infraestrutura. E o quarto grande pilar que provoca que solapa o alicerce que a gente tem, é a ideia da indisponibilidade do interesse público. Hoje é um debate muito grande no que se refere à densificação, a importância cada vez maior dos métodos alternativos de resolução de disputa no âmbito dos tribunais de contas. Não é? O Tribunal de Contas da União criou o SESEX Consenso para exatamente discutir isso. Né? O Tribunal de Contas tem a regulamentação já nessa questão de métodos alternativos de resolução de disputa. Alguns tribunais já têm isso. E o ponto que está por trás disso tudo é o que é indisponibilidade do interesse público, o que é direito disponível e o que é direito indisponível. A gente precisa discutir. Né? Então, observem que o direito administrativo ele precisa dar um passo adiante em relação aos seus postulados conservadores, os seus postulados clássicos. E desse pano de fundo,
me permite fazer uma reflexão sobre a nova lei de licitação, né? A nova lei de licitação, você tem duas posturas a utilizar. Ou você olha para trás, através do retrovisor jurisprudencial, e vira uma viúva da lei 8666, ou você olha para frente, meu amigo. Você olha para o futuro, você olha para o que é a administração pública. Por exemplo, eu estou escrevendo um artigo agora muito interessante. Aí você está dizendo que eu estou escrevendo um artigo sobre teoria econômica dos influencers, né? Que acho que vai sair no livro aí. Esse é um tema interessante, mas tem nada a ver com isso que eu estou falando. Mas eu estou escrevendo um livro nessa discussão sobre teoria do que vai ser mudado desses novos padrões da administração pública. Quer dizer, como é que a gente vai olhar o direito administrativo para frente? Esse é o primeiro ponto fundamental. E talvez o grande elemento, ou pelo menos o que cristaliza essa possibilidade de novidade, é essa nova teoria das nulidades. Essa é a grande parte, que me parece, sobretudo na parte contratual. É uma nova teoria das nulidades do contrato, do ato administrativo. Uma nova teoria de invalidades. Isso é muito importante, pessoal. Isso é muito referente. A gente fazer uma ruptura com o modelo de Seabra Fagundes, com esse pessoal todo. Quer dizer, veja, se há muito tempo, com a lei que falava sobre controle de constitucionalidade, a lei dizia, ou a lei diz, que você pode modular o efeito da declaração de inconstitucionalidade declarando uma concessão de uma liminar, ou anulação somente com efeito ex nunc, controle de constitucionalidade, modulando o efeito do controle de constitucionalidade, porque não pode no ato administrativo? Porque tem que ser aquele negocinho de ato nulo ou ato legal. Quer dizer, ferro e fogo, essa dicotomia. Não faz sentido, pessoal. Não faz sentido. O direito ele é maleável, o direito ele dialoga com a realidade. E é isso que nós fazemos todo dia no nosso trabalho. É isso que nós fazemos todo dia no nosso trabalho. A modulação dos efeitos diante da realidade. E a realidade muda, e a realidade é complexa, e a realidade ela é plurissubjetiva. Bota veja esse primeiro slide, por favor. Tem um slide aí. Slide 0. Eu não mando um slide. Também, estou relaxado também, não estou estressado não. Se fosse há 20 anos atrás, estava aperreado, mas agora eu estou tranquilo. Esse aí, o jurista que brada nulo de pleno direito. Que danado é nulo de pleno direito? Eu quero saber, quem é nulo de pleno direito? O jurista que numa canetada, no gabinete lá, no ar-condicionado, de juros brada nulo de pleno direito, ao menor indício de ilegalidade do ato administrativo, é um preguiçoso sádico. Deve, na verdade, fazer um tue diligência invalidatório e ter anulação como medida extrema. A última medida é a anulação, pessoal. Não pode chegar no gabinete nulo de pleno direito, não. Porque desse tinha um processo que era o seguinte, uma licitação no município ali do Agreste do Estado, e tinha tido um problema que era uma tabela, a tabela de preços era de 2 licitantes ou 3 licitantes, era semelhante. E aí o auditor mandou dizer que era nulo de pleno direito e anular a licitação toda. Aí o cara veio falar comigo, a empresa, né? Eu disse, professor, veja bem, lá no pequeno município os preços é tudo igual mesmo. Não é Nova York, não é São Paulo, não. Mora o professor que é 6 mil fornecedores, ali é um copiador, que é tudo a mesma coisa mesmo. E outra coisa, minha empresa ficou em 5º lugar na licitação. Se for declarada inunidade, eu vou fechar e vai ser 20 empregos a menos, 20 famílias dependem de mim. Como é que eu vou fazer? Se for o jurista ainda encastelado no mundo, eu ia dizer, um mundo helicêntrico, né, de Eli Lopes Meirelles, o cara vai lá e dá uma lapada. Quer nem saber, meu amigo. Dá uma lapada e não quer nem saber. Veja que isso é o passado, meu amigo. Isso é o passado. O futuro e o presente já se estabelece com outra perspectiva. E é isso que muito bem falou o professor Bratzo, ao fazer menção ao artigo 147 da Lei de Licitação, que diz o seguinte: constatada irregularidade no procedimento licitatório ou na execução, então, como a gente comentou até com a doutora Raquel e o professor Rony, pode ser, inclusive, durante o edital da licitação. Caso não seja possível saneamento, primeiro tentar sanear. Caso não seja possível saneamento,
a decisão sobre a suspensão da execução ou a declaração de nulidade do contrato administrativo será adotada na hipótese em que se revelar a medida de interesse público, com avaliação, entre outros, dos seguintes aspectos: um rol exemplificativo, segue-se um rol exemplificativo de várias medidas de diligência que o aplicador da lei deve tomar antes de anular. E aí é o cerne da nova questão invalidatória que chama a atenção da necessidade da gente ter o consequencialismo que está lá na língua. Tem que analisar as consequências. Né? Você tem que pensar, não pode ser nulo de pleno direito e o cacete comeu e não quer saber. Tem que analisar as consequências. Por exemplo, um dia desse eu tinha um processo que era uma emergência fabricada, na verdade, de lixo. Né? A prefeitura deixou escoar o prazo do fim do contrato do lixo e no outro fez uma emergência, decretou uma emergência e contratou com dispensa de licitação o outro contrato que era maior, 20% a mais do que o contrato anterior. Veio a cautelar para eu analisar, aí eu disse, bem, o que eu vou fazer? Eu não posso dizer que é tudo nulo e a cidade fica sem lixo. Eu vou determinar que fique executando o contrato pelo preço do contrato anterior e abra-se uma auditoria especial para avaliar por que o contrato está a mais. Porque pode ser que tenha sido incluído algum outro item que estava em sede liminar. Não é verdade? Isso é consequencialismo. Agora, é fácil decidir isso. Porque parece óbvio. E quando é difícil? Então, aqui eu quero fazer uma pequena reflexão. Eu acho que o consequencialismo é muito importante, mas será até onde vai o consequencialismo? Será que não corre o risco de o controle, ao ser consequencialista, ele vai entrar na seara da política pública? Essa a gente não sabe. Essa é uma reflexão. E muitas vezes também, para definir consequências, a gente não sabe. Porque eu não estou lá no município, eu não sei quais os efeitos. Às vezes as coisas acontecem e você tem efeitos que você não imagina. Por exemplo, a gente está com um problema agora no sertão de Pernambuco, que é o abandono dos jegues. Porque a turma comprou moto cinquentinha, viu, professor Conte? O professor comprou moto cinquentinha e abandonou os jegues. Aí os jegues estão no meio da pista, abandonados, causando até problema do trânsito, de acidente na estrada. Então eles querem agora arranjar um jeito de abater os jegues para ver o que é que faz com eles. Não é verdade? Então nunca ninguém imaginou ao vender uma cinquentinha que ia ter esse problema de atropelamento de jegue. São coisas que a gente não imagina, porque a vida... Então, sempre o consequencialismo é um first best. Sempre o consequencialismo é uma primeira tentativa. E isso é um processo de amadurecimento institucional. Uma coisa que me parece clara dentro dessa questão de invalidade é que o poder público ele tem que fazer o chamado due diligence invalidatório. Né? Due diligence invalidatória. Ou seja, eu preciso analisar todas as circunstâncias que forem possíveis serem avaliadas no caso concreto. Imagine o Tribunal de Contas da União avaliando uma medida que diz respeito à usina de Angra. Uma medida é muito difícil você pensar as consequências em relação a isso. São coisas muito mais complexas do que a gente pode avaliar. E nesse sentido específico, acho que é a grande questão que a lei nos traz, pessoal. Muitas vezes isso ocorre a críticas à utilização do consequencialismo no setor público, porque diz que é coisa de economistas. Veja, consequencialismo é a vida, tudo na vida tem consequência, meu. Toda decisão que você toma tem consequência. Isso não é um problema de economista. Todo mundo faz uma análise custo-benefício. Todo mundo faz essa análise. Faz parte da vida, faz parte do rácio do tomador de decisão. Quer seja ele um auditor, um conselheiro, um dono de um comércio, ou qualquer outra que seja. Nas nossas vidas pessoais, nós fazemos avaliações de consequências de custo-benefício. Portanto, em conclusão, já passou meu tempo? Passa esse outro slide aí. O tradicional dualismo do regime jurídico das invalidades do ato de contrato administrativo revelou-se anacrônico. A realidade é essa. Desculpa a realidade. Aí, professor, eu vou pegar e jogar meu livro fora. E não é assim. Eu acho que a gente está vivendo uma jornada de transformação. O direito administrativo está vivendo uma jornada de transformação. É isso, cara.
Só que quando você está no olho do furacão, você não vê que tem um furacão. Você está no olho dele, você nem gira no olho do furacão. A gente está vivendo um furacão de transformações no direito administrativo. É isso aí. O papel do legislador deve ser seguro, mas maleável. A gente tem que analisar, tem até o princípio da empatia, que está lá na língua. Preservação. Tem que preservar o princípio da legalidade diante da densificação normativa mínima da lei. Eu também não sei o que é isso. Mas eu acho que, e nesse artigo que eu escrevi com o professor Flávio Germano Sena, eu coloco de forma muito clara esse conceito de legalidade funcional, pessoal. A legalidade, ela serve para alguma coisa, ela serve para que o interesse público seja atingido, ela é funcional. Não é pegar uma lei, né? Às vezes vem um menino, aliás, às vezes quando aluno, eu encontro aluno meu em todo canto, né? Às vezes passa um menino, passa o curso de promotor, chega lá em floresta, cheio de código na cabeça, o bicho fica doido, é nulo. Não, acabou tudo. É a legalidade funcional. Porque muitas vezes, pessoal, a anulação ou a estrita legalidade, ela serve como um escudo do burocrata. Como eu estou com medo, eu digo que não pode e acabou-se. Então, o amadurecimento institucional nos permite a ideia de legalidade funcional como produto de vários princípios e equilíbrios envolvidos. A construção de uma teoria do equilíbrio dos interesses envolvidos implica constante diálogo interinstitucional. Esse é o novo direito administrativo, amiguinhos. Esse é o novo direito administrativo. Professor, e se eu botar isso na prova da OAB? É pau. Se eu botar no concurso, vai levar cacete. Não é verdade? Por isso que eu sou um jurista. Eu sou ligado aqui em grupo. Eu me lembro que quando eu entrei na faculdade, eu perguntei ao professor Igor Dantas. Não sei se você conheceu o professor Igor Dantas. Eu disse, professor, eu fiz concurso para professor em 2005. Aí eu disse, professor, foi teu aluno, professor Igor Dantas? Pois é, eu perguntei, professor, me diga uma coisa, aqui na faculdade, como é esse negócio de grupo? Quais são os grupos? Ele disse, meu filho, aqui cada um é um grupo. Então eu disse, peraí que eu vou no banheiro ali com o meu grupo. Então eu sou, tem aquela música dos Los Hermanos, né? Tem uma música que fala isso, né? Como é a música? Bloco do Eu Sozinho. Eu sou bloco do Eu Sozinho. Eu estou batendo nesse bumbo aí há muitos anos, mas eu acho que eu tenho razão nesse sentido especificamente. Pode passar. Nessa geleia geral, nem consequência lima, nem geleia geral, ou seja, pode anular tudo, nem consequência lima festivo, viu, amigo? Nem tão pouco, nem tudo. Não pode agora tudo é consequência lima, não. O consequência lima, ele tem amarras na realidade e na legalidade funcional. Não pode ser inventado da cabeça doida, não. Então essa é a questão. A grande dificuldade é você encontrar a temperança entre esses elementos, não é? Porque você pode... Consequencialismo não é mundo fantástico, não é realismo fantástico, não. Você inventar uma consequência da sua cabeça. Tem que ter amarras e ter base para tomar essas decisões. O grande desafio, portanto, é implementar o consequencialismo responsável em matéria de invalidade dos contratos administrativos, considerando-se as consequências práticas das decisões sem desprezar a dogmática jurídica. Ou seja, é um passo adiante da ideia de estrita legalidade. E, por fim, pode passar o próximo slide, eu vinha ouvindo um dia desses essa música que é de Renato Teixeira, que diz o seguinte: hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe, e só levo a certeza que muito pouco eu sei ou nada sei. Eu não sei mais de nada, eu estou apenas um aprendiz nessa vida e assim será. Muito obrigado, pessoal. Obrigada, Tomás, pela brilhante exposição, muito interessante a gente estar de perto e ouvir sobre eu diria, a plasticidade da vida e do direito, né? Porque, de fato, a gente não pode ser tão rigoroso a ponto de engessar a atuação, né, estatal e mesmo legal, mas também não pode ser uma geleia geral, como o senhor bem falou. Então, nem é um consequencialismo injustificado, nem também, né, enfim.
mas é importante que a gente possa ter essa baliza de justificativa do contexto que demanda essa flexibilização da lei e dos contratos, né? Pois muito bem, então, sem mais demoras, também passo a palavra ao professor Rony Charles, conhecidíssimo nosso multimídia. Pois é. Achei interessante o multimídia. Primeiramente, eu quero agradecer, querida Isabela, quero agradecer o convite para estar aqui nesse evento tão prestigiado, né? Muito me honra estar aqui ao lado de um público tão qualificado aqui para tratar sobre o tema. Os tribunais de contas, a gente estava falando agora há pouco com minha querida amiga Raquel, os tribunais de contas exercem no país, do ponto de vista institucional, talvez uma relevância mais forte, talvez do que aquilo que esteja escrito simplesmente nas nossas normas dogmáticas, né? Os tribunais de contas, eles influenciam muito, e até comentávamos, né, que a jurisprudência, uma decisão no tribunal que está falando com a doutora Cris, a decisão do Tribunal de Contas de Minas tem um impacto muito maior para os gestores públicos de Minas Gerais do que uma decisão do Superior Tribunal de Justiça. Por quê? Fora do mundo dogmático existe a influência das instituições. Os tribunais de contas alcançaram essa grande relevância e por isso é muito importante, muito interessante estar nesses ambientes, debatendo, conversando com vocês sobre temas que são tão caros. É uma grande honra também estar ao lado aqui de dois grandes amigos, né, amigos e, para mim, também ídolos, né, com quem eu aprendo muito, costumeiramente, né, Dr. Marcos Nóbrega, Dr. Bradson Camelo. Falando agora há pouco com o Bradson, estamos vivendo esse momento, esse mundo da inteligência artificial, né, o impacto da IA em nossas vidas. O ministro Barroso, essa semana, informou seu desejo, né, sua encomenda de trazer a inteligência artificial para a atuação do próprio judiciário nas suas funções típicas, né? E vendo as fotos que foram colocadas no painel, eu achei interessante, deve ser fruto de IA, porque Bradson foi uma foto do passado e Marcos do futuro, né, meu amigo Marcos? O Marcos está mais jovem do que na foto hoje, Bradson não está mais jovem. Bradson certamente não está mais jovem, nem eu. Seja dita a verdade. Pois bem, eu tenho que confessar aqui, eu pedi para ser o último a falar por dois motivos, né? Primeiro, porque tratando sobre o tema, notadamente análise econômica, diante de dois grandes mestres e que me inspiraram a estudar o assunto, falando depois deles, eu não corro o risco de falar alguma besteira e eles me corrigirem logo em seguida, né? E segundo, porque justamente ouvindo as suas falas, eu poderia trazer alguns insights e tentar também melhorar um pouco a minha apresentação. Quando nós falamos de análise econômica do direito, nós estamos falando nada mais do que estudar como as normas legais influenciam o comportamento dos agentes. Estou certo, né? Como as normas legais influenciam o comportamento dos agentes. Então, não se trata de um modismo, se trata de uma forma de visualização do direito, de compreensão do direito. Porque, como Bobbio já defende no seu livro da estrutura-função, um jurista ele não pode tentar entender o direito apenas isolado no direito. Ele precisa compreender a sociedade, ele precisa compreender as outras ciências sociais para que a sua compreensão do direito se aperfeiçoe. Pela função, e por isso o livro é da estrutura-função, pela função que o direito tem em relação à sociedade. E quando a gente traz isso para as licitações públicas, é muito importante perceber que essa análise econômica ela ganha uma relevância ainda maior. Porque quando nós tratamos, por exemplo, sobre licitação, nós estamos tratando muito provavelmente de um tema mais econômico do que propriamente jurídico, mas que no Brasil ele acabou sendo encastelado no mundo do direito. E basta dar uma analisada na evolução da nossa legislação licitatória para perceber um pouco isso. Nós capturamos as regras de licitação para o nosso direito administrativo e isso exige uma certa reflexão para compreender que apenas com o direito administrativo nós não conseguimos ter uma intelecção correta das regras licitatórias. Se nós voltarmos um pouco lá no início do século passado, nossas regras de licitação constavam, por exemplo, no Código de Contabilidade.
um pouco mais de 10 artigos no Código de Contabilidade que tratavam como as licitações deveriam ser feitas, pelo menos a nível federal. Nós tivemos depois uma lei em 64, a 4.401 de 64, perdão, de 64, que tratava acertou artigos como deveriam ser as compras, as obras, os serviços nas licitações federais, e naquele momento as regras licitatórias não eram bem compreendidas como regras do direito administrativo, mas como regras de funcionamento da administração, com uma necessidade até burocrática de controle sobre esse exercício da função pública na hora de aquisição de bens, de insumos, de parceiros para a realização de obras e de serviços. Depois tivemos o Decreto-Lei 200 de 67, e aí nós temos uma aproximação das regras licitatórias com o nosso direito administrativo, porque o Decreto-Lei 200 de 67 ele é um grande código da administração pública, com regras sobre ato administrativo, sobre controle, sobre supervisão ministerial, delegação de competência e também sobre licitações. Ainda regras, digamos, minimalistas, usando a expressão do professor André Rosílio, em que em 19 artigos o Decreto-Lei 267 tratava como deveriam ser as licitações. E naquele momento, em 67, o Decreto-Lei 267 tratava sobre as licitações apenas federais e criava a plataforma licitatória que nós repetimos até hoje nas legislações licitatórias brasileiras, com modalidades como concorrência, tomada de preço, convite, aquela época, e o concurso leilão também com modalidades possíveis, com uma possibilidade de prerrogativas extraordinárias e a modelagem, digamos, ainda simplificada, porque minimalista, mas a modelagem que nós adotamos basicamente até os dias de hoje. Em 68, já no período de intervenção militar, e aí diante, queridos colegas de tribunais de contas, acho que é muito importante falar isso com vocês, né? Estou vendo aqui, querido doutor Júlio, a quem eu grande admiro, prezo do TCU, mas estou vendo também vários outros colegas que são dos tribunais de contas estaduais. E vocês nos tribunais de contas estaduais vão se deter, antes inclusive do judiciário, do grande dilema sobre a aplicação de todas as regras da 14.133, que foi cunhada pensando na realidade federal para a realidade de nossos estados e municípios. Será que ela é aplicável? Será que ela é eficiente? Será que é constitucional, quando a Constituição de 88 restringiu a competência legislativa privativa da União em relação às licitações para normas gerais, que uma lei, a Lei 14.133, tenha quase 200 artigos e diga que tudo é norma geral? Que ela entre em minúcias sobre intenção de registro de preços, sobre pesquisa de preços, né? Sobre criação, formação de ETP, de planejamento, de comissão, e isso tudo seja norma geral, porque a lei federal disse que é norma geral? Eu tenho certeza que não, e nós teremos um grande desafio, primeiramente nos órgãos de controle, tribunais de contas estaduais, os TCMs, de tentar enfrentar esse dilema. E nós já temos visto alguns tribunais de contas avançando sobre isso, como o próprio Tribunal de Contas de Minas Gerais, o TCM da Bahia, com seus acordos que estão trazendo segurança aos seus jurisdicionados, porque já estão apontando para eles a sua opinião sobre determinado assunto. E hoje, em licitação, mais do que tudo que se quer, pelo menos para quem atua com licitações, é segurança jurídica. E essa plataforma, que em 67 era minimalista, ela passou a se tornar nacional, porque em 68, durante a ditadura militar, o governo militar impõe, através de uma outra lei, em 68, a 5456 de 68, que aquelas regras que eram federais, no Decreto-Lei 267, teriam que ser impostas para todos, estados, municípios e Distrito Federal. Né? O que não gerou muita reclamação, primeiro porque era ditadura, não dava para reclamar, e segundo porque as regras eram minimalistas, eram adaptáveis, elas davam balizas gerais. E ali está o porquê da Constituição ter restringido a competência legislativa privativa da União às normas gerais, pelo exemplo do nosso Decreto-Lei 267, que foi prejudicado posteriormente, quando em 86 nós temos o Decreto-Lei 2300 de 86, esse já maximalista, usando a expressão do professor André Rosílio, tentando, nos seus 90 artigos, definir exatamente como a licitação tem que ser realizada, exatamente como o contrato tem que ser firmado, o que ignora a própria realidade da função do contrato, que é acomodar os interesses, os incentivos e os riscos para que aquela troca ocorra. Se criou um modelão para ser aplicado por todo mundo a partir do Decreto 2300, que era de constitucionalidade questionável, né? Mas que acabou influenciando muito a Lei 8666 de 93, já com seus mais de 120 artigos, né?
né? Também classificando todos eles como normas gerais, né? Uma lei que já se mostrou ineficiente desde seu início, por isso, desde seu início, se tenta revogar essa infeliz dessa lei 8666, né? Mas ela resiste com um personagem de filme de terror, né? E durante 30 anos nós tentamos revogar a lei 8666 e por uma confluência de fatores como pandemia, aproximação circunstancial entre legislativo e executivo, escolha de um grande relator que foi o ministro Anastasia, se consegue aprovar finalmente uma nova lei geral de licitações, porque a 8666 já estava sendo esvaziada, né? Por diplomas paralelos, lei do pregão, lei do RDC, lei de licitação para publicidade, né? Lei das estatais, e aí finalmente em 2021 a gente consegue aprovar uma nova lei de licitações, dá 2 anos para preparação, né? Esses 2 anos são esticados agora até o fim de 2023 e o resultado é que a grande maioria até hoje ainda não usou a nova lei de licitações, doutor Júlio. E o pessoal que vivia reclamando, todos nós, gestores públicos, agentes públicos que reclamávamos da lei 8666, agora parece que queremos que ela continue em nossas vidas por 2024, por 2025, né? Ela que era tão criticada como ineficiente, como inapropriada, agora os gestores públicos parecem ainda não soltar a poita e se amarrar às expectativas de que essa lei, que já deveria ter ido há muito tempo para o céu das leis, persista em nossa existência. Eu espero que não persista, eu espero que esse pesadelo de prorrogação não ocorra. Mas, Rony, o que isso tem a ver também com a análise econômica? É justamente porque, embora a 14.133 não seja... eu lembro que uma vez num talk show com o professor Marcos, que tem sempre essa lucidez, essa inteligência, né? Eu disse, olha, a lei 14.133 não é a lei que eu sonhei. E ele me interpelou e disse, você sonha com lei? Tem tanta coisa melhor para sonhar na vida. Eu disse, realmente, mas vou falar que não era a lei que eu sonhei. Mas não era a lei que eu idealizava. Eu imaginava que nós precisávamos de uma plataforma minimalista, mais enxuta, que propusesse marketplace, enfim, com algumas mudanças, com uma pegada mais econômica para os incentivos, mais flexibilidade contratual. Não é a lei que eu idealizei, mas sem dúvida é muito melhor que a lei 866, é muito melhor que a legislação. E um dos dispositivos, né, embora ela não seja perfeita, mas um dos dispositivos mais interessantes foi justamente aquele citado por Bradson e por Marcos, que é o artigo 147. E eu diria que esse, sem dúvida, talvez, o pessoal está muito preocupado se o agente de contratação vai ser efetivo ou vai ser comissionado, né? É a preocupação do agente público no dia a dia, né? Mas a minha maior preocupação é como é que nós vamos interpretar e aplicar bem esse artigo 147, que ele é disjuntivo. E ele, na minha opinião, ele é, digamos, embebecido justamente no consequencialismo ou no utilitarismo, né, para usar, né, parece que consequencialismo para muita gente é novidade, mas do utilitarismo, né, na percepção de que o ato administrativo ele não está isolado no mundo do direito, ele está dentro de uma realidade. Então, o artigo 147 ele é altamente provocativo. Eu vou abrir aqui, vou pedir licença para ler, eu não trouxe slide, para ler o texto, quando o artigo 147 fala constatada irregularidade no procedimento licitatório na execução contratual, caso não seja possível o saneamento, a decisão sobre a suspensão ou execução ou a declaração de nulidade do contrato somente será adotada na hipótese em que se revelar medida de interesse público. E aí o legislador traz 11 hipóteses, 11 pontos explicativos, alguns deles externalidades, que têm que ser analisados antes da invalidação do ato. E diz mais o artigo, que se eu analisar esses pontos e entender que a medida de interesse público, a manutenção do contrato, eu devo manter. Vejam, isso é disruptivo, isso é totalmente diferente do que nós tínhamos no mundo helicêntrico, né? No qual está baseado a lei 8666, no qual nós utilizamos até bem pouco tempo nas contratações públicas, em que havia um silogismo: irregularidade e invalidação, que vinha sendo avançado pela doutrina, pela jurisprudência, e o Tribunal de Contas da União tem um grande papel nisso, né, que identificava muitas vezes a irregularidade e permitia a continuidade do contrato. Né. Vejam, isso é muito mais do que se fala lá no 9784 em convalidação, porque, como a professora Raquel, inclusive, fala no seu grande livro de Direito Administrativo, né, a convalidação é a oportunidade que a administração tem de
fazer a correção. E aí, superando inclusive já o avanço produzido por grandes autores como o professor Celso Antônio Bandeira de Mello, ela lembra que não há uma vinculação a determinados elementos do ato administrativo para que a convalidação seja feita, mas sim sobre a ponderação dos resultados, o que é consequencialismo. O que é consequencialismo? Mas a nova lei, eu diria que ela ainda é mais disruptiva, porque ela diz o seguinte, como o professor Marcos muito bem colocou, a regra dela é proteção do contrato. A regra dela, a regra jurídica dada pelo artigo 147 é, se for sanável, deve-se sanear. For sanável, deve ocorrer o saneamento. É obrigação, não é discricionário. O saneamento, para o artigo 147, ele é vinculado, ele deve ser feito se for possível. O que faz com que a restante da leitura do 147 seja apenas para vícios insanáveis, é que eu vou aplicar a análise do impacto invalidatório. Apenas para vícios insanáveis. É que eu vou ter que analisar pelo menos aqueles 11 itens e ter a percepção, a compreensão sobre se é medida de interesse público ou não a continuidade do contrato. E, senhores e senhoras, imaginem que desafio nós teremos para bem compreender a aplicação dessa norma nos casos concretos. Porque na aplicação do 147 estarão desde falhas na licitação de um pregoeiro que julgou um recurso que não era para ter julgado, de um documento de habilitação falso que foi juntado e a empresa ganhou a licitação e está no meio da execução da obra, há um conluio identificado posteriormente por investigação policial, ou mesmo casos de corrupção identificados posteriormente. E será que nós temos maturidade institucional para, de acordo com essas consequências, com as consequências que podem ser advindas dessa invalidação, entender que mesmo sendo espúrio, mesmo sendo abjeto o ilícito que foi praticado, é medida de interesse público a continuidade do contrato? Será que nós temos maturidade institucional para essa avaliação? Será que nós temos maturidade institucional para, já que o órgão de controle não, e a tendência, me parece, pelo que eu tenho visto em recente decisão do Tribunal de Contas da União, não será o Tribunal de Contas, o órgão de controle que fará essa análise do impacto invalidatório, quem fará será o gestor. Como será nosso comportamento diante de uma recomendação para a invalidação que seja analisada pelo secretário, pelo presidente da autarquia, e ele, diante da análise daquelas hipóteses dadas pela lei, entenda que é melhor continuar o contrato. E esse é o grande desafio, e sinceramente não há uma solução estritamente jurídica para isso. Não há solução estritamente jurídica porque... Não há solução estritamente jurídica porque o próprio direito já fez uma opção pela adoção do consequencialismo, pela adoção do utilitarismo. E nós temos essa percepção, e meu tempo já está chegando ao final, já estou nos verdadeiros minutos. Nós podemos identificar pontos, por exemplo, falhas de mercado, tentando ser bem sucinto, algumas falhas de mercado, que nós vamos identificar no próprio mundo das licitações, e entre as que eu falarei, vou destacar pelo menos aqui 3. A primeira questão da simetria de informação, muito bem citado pelo meu amigo Bradson. Eu vou tentar fazer também sobre uma outra perspectiva. A gente pode falar a simetria de informação como essa ausência, essa diferença sobre as informações existentes na hora de uma tomada de decisão. A gente pode pensar sobre uma perspectiva do licitante, né? Então, por exemplo, o licitante que tem informações sobre erro do projeto, e isso faz com que ele se beneficie com o jogo de planilha ou o jogo do cronograma. E esse nosso órgão de controle tem atuado de maneira muito diligente para tentar combater esse tipo de irregularidade. Mas nós temos que também pensar numa outra simetria de informação. Eu já mudo os agentes envolvidos. Eu vou colocar o gestor público tomador de decisão e o órgão de controle, como foi bem empoderado pelo Bradson. Será que muitas vezes nós não estamos sendo 4, 5 anos depois, ao analisar um processo, uma decisão tomada, nós estamos sendo muito rigorosos porque nós temos informações que não existiam naquela época? Por exemplo, como é que nós vamos analisar os equilíbrios, as contratações feitas no período caótico da pandemia?
quando, graças a Deus, nosso cérebro é seletivo e nós começamos a esquecer todas as desgraças que aconteceram na nossa sociedade, né, naquele momento. Será que 2, 3, 4 anos depois eu não tenho muito mais informações, inclusive o próprio resultado, né, exitoso ou não exitoso do contrato, e que isso pesa demais numa tomada de decisão crítica a quem teve que tomar a decisão nas pressões vivenciadas naquele momento? Outra falha de mercado é a externalidade. E nós podemos pensar na externalidade sob o ponto de vista do fornecedor, do licitante, de quem está realizando a licitação, por exemplo, com o impacto ambiental, né, o impacto ambiental de uma obra. Nós temos que avalizar, isso é uma externalidade. Mas temos que também pensar na externalidade como no artigo 147. Alguns dos incisos do artigo 147 tratam sobre externalidade. A invalidação de um contrato público pode gerar, por exemplo, perda de postos de trabalho. Pode gerar, por exemplo, perda de tempo de disposição de um aparelho na área de saúde, de um grande hospital ou de uma grande escola, e isso é uma externalidade que precisa ser analisada no impacto invalidatório do ato administrativo. E a terceira falha de mercado, que eu quero tentar fazer o paralelo com as licitações aqui, é a de seleção adversa. Nós precisamos avançar nas nossas licitações, que é um jogo, é um modelo de jogo, como muito bem ensina meu querido amigo Bradson. É um modelo de jogo, mas nós precisamos aperfeiçoá-la para fugir daquilo que Marcos cunhou nos seus escritos de fetiche do menor preço, né? E Bradson, meu querido amigo Marcos, se você é do bloco do Eu Sozinho, pode saber que tem uma grande multidão que se filia nesse bloco e curte esse carnaval. Tá? Então, nós precisamos entender que a busca irrefreada, né, pelo menor preço tem gerado um grande problema nas nossas contratações públicas. Grande parte dos problemas na área de saúde que nós vemos, hospital sem medicamento, hospital sem material cirúrgico, não é por falta de dinheiro, é pela incapacidade de concluir o processo licitatório, de ter uma contratação eficiente. E isso tem sido feito, tem ocorrido porque o nosso pregão eletrônico é ineficiente para a contratação de muitos bens e insumos na área de saúde. Nós contratamos fornecedores que eu apelido carinhosamente de doidinhos, que estão ali de maneira irresponsável nas licitações, ganham o certame e não entregam o produto. E nós, enquanto membros de órgão de controle ou membros de órgãos de assessoria jurídica, precisamos perceber isso para tentar compreender o direito, né? Construir, como diz Bob, construir esse direito. E por fim, e aí trazendo novamente para a relação gestor e órgão de controle, acho muito importante que, repito, eu fico feliz por estar falando aqui por membros de órgão de controle dos tribunais de contas, tem um papel muito relevante na atuação da corte. É muito importante que essas cortes de controle elas enfrentem, e eu tenho certeza que grande parte delas tem enfrentado isso. Eu já tenho conversado com o ministro Ziller, ministro Anastasia, ministros do Tribunal de Contas da União, que eu tenho uma grande admiração e tenho a alegria de ter um contato mais próximo. Eu tenho percebido que os principais tribunais de contas estão enfrentando aquilo que eu chamo de paradoxo do controle. Talvez aquele controle mais, né, com faca nos dentes, né, com sangue nos olhos, ele tem que começar a refletir que quanto mais se punir o erro, como o Bradson muito bem colocou na sua palestra, eu vou criar desestímulos à ocupação de cargos sensíveis por agentes públicos arrojados e honestos. E isso é o grande paradoxo do controle. Né? E isso também é decorrente de uma falha de mercado, né, que gera a seleção adversa. Se nós começarmos a punir a falha, o erro, nós vamos desestimular o arrojado e o eficiente. E graças à pressão que o controle fez nos últimos 20 anos, exigindo capacitação, exigindo aperfeiçoamento, nós temos um grande legado nessa área das contratações públicas no país. E se nós começarmos a desestimular esses agentes que fizeram suas capacitações, que treinaram, né? Às vezes têm boas remunerações, às vezes não, mas desestimularmos a terem decisões arrojadas, né? Ou a ocupar cargos sensíveis, isso vai ser prejudicial a justamente aquilo que nós buscamos. Eu lembro, e recentemente aí chego à minha conclusão, eu lembro de um evento que eu estava com meu querido amigo Anderson Pérez, e apenas de procuradores. Tínhamos algo em torno de 200 procuradores, né, federais, estaduais, municipais. E em um determinado momento, ao tratar sobre defesa, representação dos agentes públicos, é um tema muito polêmico dentro da advocacia pública,
né? Alguns defendem que seria inconstitucional o artigo 10 da 14.073, outros, como eu, entendem que não, ele é constitucional. Mas o Anderson pergunta aos 200 procuradores: quem é que se acha honesto? E todos, obviamente, levantam a mão e ele novamente pergunta: ok, quem aqui assumiria ser gestor, ser ordenador de despesa na sua organização? E nenhum deles levantou a mão. Nenhum deles levantou a mão. Isso é um pouco do quadro vivenciado. É um pouco do quadro vivenciado em que agentes honestos, agentes qualificados, às vezes ficam preocupados. E nós precisamos, porque isso tem a ver com o controle. A punição à ilicitude, à corrupção, eu acho que ela deve ser exemplar. Né? O Brasil, às vezes, é fácil demais nisso. Né? Nós temos que ser ciosos com a responsabilidade fiscal, ciosos com a punição à corrupção. Né? Mas nós temos que avaliar a punição ao erro, notadamente quando nós avaliamos esse erro com muito mais informações em situações de pressão muito diferentes de quem teve que tomar a decisão. Muito obrigado a todos. Obrigada, professor Rony. Muito boas o que foi trazido aqui, essas reflexões. Aqui eu estava pensando que, enquanto Carl Sunstein e Stephenson Holmes nos fala do custo dos direitos, né, que todo direito tem um custo, uma etapa, vamos dizer assim, prévia, uma preocupação que a gente deve ter com essa sustentabilidade dos orçamentos. A análise econômica do direito e também a LINDB nos traz essa visão e essa preocupação com a sustentabilidade das ações administrativas, de julgamento e de controle. Então, é muito interessante essas reflexões foram trazidas para nós do sistema de controle, né, também refletirmos e podermos aplicar essa flexibilização, mas não tanto, para o não mútil, né, na nossa atuação e na análise dos atos, contratos administrativos. Então, agradeço a todos os palestrantes e dou por encerrado este painel, porque já estamos com um horário adiantado. Obrigada a todos. Quero convidar a doutora Elvira Samara Pereira de Oliveira, do Ministério Público de Contas da Paraíba, para fazer a entrega do certificado à doutora Isabela Barbosa. Ok. E a doutora Isabela fará a entrega agora dos certificados ao doutor Bradson, ao doutor Marcos Antônio e ao doutor Rony Chaves.